Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje nós teremos uma convidada super especial. Renata Mello, a doutora Renata Mello, trazendo muitas coisas importantes hoje pra gente. Doutora Renata Mello já foi nossa aluna em vários cursos, é minha amiga. Vou esperar o pessoal entrar, daqui a pouquinho a gente começa. Vamos ter sorteio, alguns avisos. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Deixa eu ligar aqui até, porque tá um pouco escuro. Boa noite, Liliane, desculpa, a Beth. Olá, Carol, eu não sei se tu entendeu, mas tu tá participando do sorteio, tu tem que curtir o post oficial, senão se tu for sorteada tu não vai ganhar, tá no passo a passo. Seguir a Mental Fórmula, sorteio de hoje. Seguir a Mental Fórmula, curtir o post oficial, marcar as pessoas, todas as pessoas que você queira, e aí, depois, em cima disso, estar até o final da live. Show de bola! Curtido! Ah, a Renatinha já pediu para participar, só um pouquinho, Renatinha. Recebida com... Vamos aguardar. Oi, Beth! Delícia! Oi, tudo bom? Sua música, amiga! Ai, a música, acordo com ela todos os dias de manhã, porque eu sou feliz, né? Because I'm happy. Tá um pouco baixa a sua ligação. Não sei, pessoal, como é que tá a ligação dela. Pode ser que seja o meu celular, deixa eu aumentar aqui. Pode ser que seja o meu. Tá bom? Tá com eco, eu tentei botar o fone, mas tá vindo por fora. Tá, não tá vindo eco. Pra mim tá bom, tá um pouco baixo, mas dá pra escutar perfeitamente. A gente já teve vezes aqui que a gente não conseguiu escutar direito. A Paty, a Beth, a Ju, quem tá aí presente com a gente pode perguntar, pode dizer como está a volta, Meninas, Renatinha. Renatinha, colegas! fala aí. Então, boa noite a todos. Então, muito legal isso aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão aqui nessa noite do Fique em Casa, né? Trazendo esse tema super bacana, porque a PNL é fantástica para mim, foi importantíssima na minha vida profissional, na minha vida como mãe, na minha vida como esposa, na minha vida como amiga, enfim, dá para dividir minha vida antes do curso e depois dos cursos, né? Porque foi Sim, fantástico, realmente um conhecimento enorme. E eu quero contribuir com vocês com um pouquinho da minha experiência para vocês show de verem o bola. quanto a PNL foi e é importante na minha vida e ajudou um monte. Eu quero apresentar essa pessoa sensacional. A nossa história tem muito tempo, né, Renatinha? Na verdade, Pois foi é. assim: eu fui fazer um evento de PNL para a área jurídica, eu não lembro muito o tema, mas era mais ou menos nesse sentido. PNL para advogados. PNL era para advogados mesmo? Era o mesmo tema? Isso, no mesmo tempo, um workshop de PNL para advogados. Eu estava lá olhando meus e-mails e recebi um e-mail da instituição de ensino, né, que a Ana foi fazer. E como Sim, eu já tinha algum conhecimento raso de PNL, a minha mãe tinha um livro do Anthony Robbins em casa, e aí eu sempre gostei dessa parte de mente, de poder do subconsciente, de como é que a coisa funciona. Eu disse, bah, desculpa, gente, sou gaúcha, tá? PNL para advogado, imagina já isso na advocacia, isso vai ser bárbaro. E aí eu fui, foi. eu fui. E a gente se encontrou. Aí a Ana estava lá, naquela época ela não era trainee, ela era sócia de uma outra trainee, e aí ela foi falando sobre como o rapport, a questão do rapport escrito, do rapport falado, né, da conexão, de como tem a linguagem influente. E eu falei assim, gente, imagina eu já era palestrante naquela época, tá? Imagina eu com esse poder de linguagem
para influenciar as pessoas para que elas me entendam da melhor forma possível. E, Possível. nossa, isso é fantástico! E aí eu fiquei Fantástico. assim, faço o curso ou não faço o curso? Aí, um ano, mais ou menos um dia depois, a Ana me mandou mensagem, e aí, o que tu achou do Pavessa? E, gente, assim, ó, parênteses, tá? A Ana tem um poder de persuasão incrível. Eu não ia usar, é incrível. Eu tava em dúvida de fazer o curso e ela foi e me mandou argumentos assim, mas se precisar eu vou até a tua empresa pedir pra tua chefe te liberar. Eu E ela lembro. ia mesmo, gente. Hoje eu sei, ela ia mesmo. Eu ia. E detalhe, ela ensina tudo nos cursos dela, quer dizer, quase tudo. Não dá para ficar uma ano nos cursos, né? Assim, dá para ficar muito perto. Ela Algumas ensina como coisas são mais, né? ela ensina como é que ela diz. Então, assim, a Ana me convenceu. Peguei, fiz o curso, peguei a vista, né, Ana? Pagou à Já fiz vista o inscrição, curso. assim, no mesmo dia e fui. E, gente, foi uma transformação. A É. minha vida E aí começou a cresceu. transformação, né, Rê? Porque a Rê, eu conheci ela antes, a Rê trabalha como advogada, ela também gerencia equipe, né, Rê? E acima de tudo, ela trabalha com uma carteira bem grande e de grande responsabilidade, porque é uma empresa pública, enfim, é concursada e tudo mais. O que aconteceu entre nós foi algo muito profundo, porque na verdade nós nos sensibilizamos uma com a outra, porque era a mesma realidade que eu estava tendo um tempo antes. Eu era concursada advogada do Estado, assim como a Renata, e todo esse movimento, o que aconteceu com esse movimento? O movimento foi único de querer se desenvolver. Esse é o processo. Então, assim, acima de tudo, eu quero te agradecer pelo momento agora. Nosso tema é PNL para advogados, mas leia-se PNL para você. Tá? Hoje a gente vai falar sobre isso, porque eu quero apresentar a Renata. Renata, acima de tudo, além de ser mãe e advogada, que ela falou, ela é master em PNL, ou seja, ela fez o primeiro curso, ela fez o segundo curso, ela é especialista em influência e persuasão, é palestrante, coach também, atende também pessoas, ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso é sensacional. Então, hoje, além de ela explicar um pouquinho sobre como trabalhar com a PNL coligado à advocacia, porque foi o que tudo começou comigo, eu era advogada quando eu startei com relação à PNL e implementando isso dentro da estrutura do meu programa como advogada. Depois disso, o que aconteceu comigo na minha vida, eu acho que nem eu nascendo de novo vai acontecer essa reviravolta. E das pessoas que hoje eu ajudo, tem várias pessoas aqui que estão entrando, que eu estou vendo. O Henrique acabou de entrar, o Henrique vai fazer o curso em Curitiba. Então, assim, a gente estava hoje à tarde conversando sobre isso, sobre outras coisas, e sobre um projeto que a gente tem aí. Então, assim, a sumidade de tudo isso é querer utilizar essa ferramenta estratégica para o seu bem pessoal e para ajudar outras pessoas, que é uma corrente do bem. A gente está com várias frentes, Renata, eu queria até aproveitar que está comigo. A gente está com várias frentes, além de grupos em WhatsApp e tudo mais, ajudando estrategicamente. A gente está com dicas diárias a partir de hoje. A gente já botou, já está ali no Instagram e Facebook, nossa dica de hoje a respeito de como trabalhar dentro desse período consigo mesmo. E eu comecei com nada mais, nada menos as falas do Dr. Richard Bandler. Eu acredito que tu viu ali, porque tu comentou, né, Rê? O Muito Dr. bom. Richard Bandler falou sobre a preocupação. Eu vi. O Dr. Richard Bandler falou sobre a preocupação dele com relação às pessoas e inúmeras notícias negativas e o nosso sistema imunológico sendo acometido nesse momento. Então as pessoas não imaginam que elas estão fazendo uma de mal para outra, passando informações e muitas vezes falsas. Aqui, ó, eu cansei nessa última semana de mandar. Gente, cuida a fonte. Essa pessoa não é essa que está falando. Esse áudio não é dessa pessoa. Eu me dou o trabalho de ir no YouTube, pegar a pessoa verdadeira e mandar para a pessoa para fazer comparação, sabe? Então, assim, o que é importante aqui? É não estar fora de tudo. Não é ficar uma alucinada, não quero saber de nada. Mas estipular um tempo para ir ver as notícias. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem o sorteio. Eu acabei de dar as regras. Eu vou até falar rapidinho aí, Renata, se tu me permite. A regra era estar seguindo a Mental Fórmula. Número 2, curtir o post oficial. Número 3, marcar as pessoas tantas que deseja realmente aproveitar,
que realmente deseja estar na live e tudo mais, tá? E aí fica até o final da live, que aí no final a gente vai fazer o sorteio e essa pessoa, se tiver ali, vai dizer eu estou aqui, e aí em cima disso ela vai ganhar esse sorteio. Acima de tudo isso, é importante ficar até o final, porque se a gente dissesse, você está aí, Renata, Renata não está, a gente vai sortear o próximo, e Ana? assim sucessivamente, tá? Ana? Então, às vezes dá uma trancadinha ali. Mas eu queria muito agradecer a tua presença, Rê. Eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui entrando. Aos poucos as pessoas vão entrando porque o Instagram vai chamando, enfim. E hoje eu acho que vai ser bem estratégico a nossa conversa. Porque eu quero, ao final, que tu me dê algumas dicas. E perguntas ontem, e algumas pessoas fizeram perguntas e algumas eu compilei aqui para realmente trabalhar em cima disso, sabe, Rê? Acima de tudo, ajudar todas as pessoas e muito mais que isso, é poder sensibilizá-las de que elas podem coisas muito melhores do que elas estão conseguindo nesse período e aproveitar cada instante. Tu estás de home office, trabalhando em casa, com filhos, pode dizer sobre isso. Eu trabalho, estou trabalhando em casa, estou fechado aqui desde segunda-feira, tá? Segunda, terça-feira, que foi uma transição passada. Então, assim, existem esses momentos, existem. A gente tem que se readequar, reorganizar e uns ajudar os outros. Por isso que eu quero pedir para você, se você tem agora como enviar esse aviãozinho que está aqui embaixo, pode enviar para algumas pessoas que queiram saber sobre o que a gente vai falar hoje. Então, aproveita aí nesse momento e manda essas indicações para as pessoas estarem na nossa live e aproveitar o nosso conteúdo. Porque aqui o conteúdo é rico, é direto da fonte. As pessoas que eu pego e trago para dentro das lives são pessoas que estiveram comigo nas formações, são pessoas que têm a expertise da The Society of NLP, que é do Dr. Richard Bandler. Então, tudo que é dado aqui são coisas fidedignas, verdadeiras, entendeu? Chega de fake news, pelo amor de Deus. Renatinha, então assim, pode falar, pode falar. Sobre esse momento, tá? É muito importante o que a Ana falou. Tem muita notícia falsa. Então, tira o tempo que você vai tirar para saber das notícias, vai na fonte, vai na OMS, vai no Ministério da Saúde, vai na Uhum. fonte oficial, digamos assim, tá? Sim. E procure seguir pessoas, se for falar desse assunto, que tenham alguma expertise no caso ou nesses assuntos, tá? Perfeito. Tirando isso, é interessante você ver o lado positivo de tudo. Tudo tem um lado bom. Até a quarentena. A gente estão pedindo para a gente ficar no conforto do nosso lar, com a nossa família. Então, assim, eu nunca tive tanto tempo com meus filhos. Ontem até É trabalharam verdade. comigo, eles trabalharam. Então, assim, quem olhar nos meus stories vai ver o que a gente faz na quarentena. A gente pinta, a gente corre no corredor, a gente faz polichinelo, enfim, aproveite esse momento. Ai, mas Renata, eu tô sozinha em casa. Então se conecta com as pessoas, liga, manda um vídeo, né? Se conecta consigo mesmo, aproveite para se conhecer, para aprender, para crescer. A gente vai sair dessa quarentena. E como é que tu vai sair quando acabar? Então, saia bem. Cuide de você, cuida das suas emoções. A Ana tem várias dicas lá no Instagram dela, várias dicas no YouTube. Sim. Então, assim, cuide das suas emoções e cresça. Aproveite, olhe o lado bom disso. É isso que eu quero deixar É de isso aí. recado. E fique em casa, por favor. Obrigada, Obrigada. obrigada. Se cuide. Renatinha, então, assim, para começar a nossa estratégia, nossa estrutura de hoje, eu quero fazer essas perguntas, tá? Acredito que, assim, a primeira delas é importante nós sabermos, até tu já deu uma linkada ali, que foi através de um livro, mas principalmente, assim, como é que tudo começou e como foi o despertar pelo desenvolvimento humano, porque nós não nascemos querendo se desenvolver, né? Comportamento, comunicação. Como é que foi esse despertar? Como é que foi esse clique aí? Bem, eu gosto dessa parte de desenvolvimento humano, de espiritualidade, de poder da mente, enfim, desde muito nova. Então, eu estudo isso desde os meus 15, 16 anos. Uau! Até por influência de casa, digamos assim. Uau! Mas a PNL, que foi o divisor de águas, foi nesse workshop. E eu fiz o curso pensando nas minhas palestras, para desenvolver melhor as pessoas, para que as pessoas pudessem como é que eu posso dizer?
para que a minha mensagem fosse recebida e assimilada da melhor forma. A minha não, as vidas que eu estava passando Sim, na palestra. E aí eu fui para o primeiro curso de practitioner e foi... A gente vai pelos outros, mas quem recebe é a gente, né? Eu recebi um crescimento enorme, eu descobri a minha real missão, que eu estava botando lá para baixo do tapete, e a partir dali foi estudo sobre PNL, ler livros, fazer curso de coaching, porque eu queria poder aplicar essas ferramentas da PNL sim, com as pessoas. Então, hoje, o meu sim. processo de coaching é só coaching? Não. Mais da metade dele é ferramentas de PNL, principalmente depois do Master. Ah, entendi. Então, assim, o teu processo foi o primeiro ponto, aquele livro do Tony Robbins. Segundo ponto, que workshop é esse que fala de PNL mais, como assim, advocacia, PNL, né? E o terceiro passo, e o terceiro passo foi meu poder de persuasão, é lógico, né? E o outro passo foi começar, então, o processo com o practitioner. Então, você fez o practitioner, depois foi para o curso de coach, é isso? Isso, primeiro eu fiz o practitioner e depois o coach. Quem quiser seguir para coaching, que ainda não é, recomendo, faz o practitioner primeiro. Sim. E você chega lá e você entende o porquê de muita coisa que dão lá. E você entende por que faz assim, por que faz assim, por que faz assado. Uhum. Na última foi live, o meu o caminho que eu Rafael fiz. falou bem isso. E aí tu vai com conhecimento muito mais profundo, né? Para fazer o curso de coaching, aproveita muito mais. E claro, Sim. depois dos teus processos, tu acaba utilizando essas ferramentas de forma mais profunda. Porque tu já não fala de uma forma mais rasa, tu fala direto com o subconsciente da pessoa. Sim. Direto Uhum. Então, é muito mais rápido o processo dos teus coaches, né? É a mesma trajetória que eu fiz. É a mesma trajetória que eu fiz. Eu fiz essa trajetória de começar primeiro com o PNL, que foi por um acaso, caiu no meu colo, e aí depois eu fui para o processo de coaching. E então, assim, as coisas vão se encaixando, né? Vão se organizando. E tu, como palestrante também, e também gestora, eu acredito que tu deve ter utilizado e muito a PNL nesse primeiro momento, no primeiro contato. Eu acho que desde o momento do workshop, sei lá, não sei. Do workshop já foi um pouco, mas principalmente depois no meio do practitioner, porque foi 3 semanas, então no meio. As minhas palestras tem o antes e o depois, porque assim, depois a coisa mudou totalmente. O pessoal vem dizer assim, Renata, o que tu fez? Tá ótimo, a palestra tão maravilhosa. Claro, eu comecei a falar de uma maneira que as pessoas entendiam de uma forma muito mais profunda e muito mais rápida. Né? E no meio do practitioner, enquanto eu estava fazendo practitioner, primeira semana que eu cheguei para trabalhar, na segunda-feira, aquela pilha, quem é advogado sabe, né? Aquela pilha de processos. Aí eu olhei, como é que eu fazia antes? Ai, meu Deus! Daí, não, só um pouquinho. Respira profundamente, usa o diafragma, como a Ana ensina algumas vezes. Usa o diafragma, aciona os teus sentimentos da calma. Depois, quando vocês fizerem um curso, vocês vão saber o que é a âncora. Aciona a âncora da calma, tranquiliza. Aí tranquilizou, olha para os processos e aciona a âncora da confiança e agora vai. Netfista. Gente, rendeu que foi uma maravilha. Antes eu me desesperava, demorava um monte, meus sentimentos eram contra mim. E depois do curso, os sentimentos começaram a ficar ao meu favor. Então, é muito louco isso. Trabalho. É muito a Ana louco. falou como gestora, né? Como gestora, a PNL foi essencial. Porque, assim, a gente trabalha com pessoas o tempo inteiro. E pessoas diferentes. Tipo, eu recebi no ano passado 2 colegas para minha equipe. Um era extremamente calmo, falava bem tranquilo, assim, e era muito minucioso no falar, sabe? Sim. Bem minucioso, queria tudo passo a passo, explicadinho, direitinho. Vocês veem que eu falo super rápido, né? E o outro, ele era assim, específico, era falar, deu, acabou, meia dúzia de palavras, rapidão, já entendi, vamos embora. Quando eu tinha que falar com esse colega mais rápido, eu dava o recado limpo
na murcha, né? Como a gente fala aqui, não sei como é que fala em outro lugar do país. E ele lá, foi. Quando eu ia falar com o outro, primeiro eu respirava, né? Para baixar a minha rotação, e chegava lá e disse assim, sim. Aí eu começava a falar mais lento, no mesmo ritmo dele, mais devagar, dava o passo a passo, enfim. O outro colega olhava assim com aquela cara, ai, não aguento mais ele explicando isso. Mas esse colega que estava sendo atendido entendia. E eu não precisava ficar repetindo 200 mil vezes. Então, eu atendi os dois, eles ficavam felizes porque eu deixava de ser um pouquinho eu e começava a ser um pouco ele, que é a questão do rapport, que a PNL fala muito. Outra coisa que também aconteceu, que foi bem legal, no início do curso, foi assim, existe o rapport escrito, isso para advogados é muito bom, que é falar, escrever como a pessoa que está sendo, como é que vai dizer, o endereçado, como é que ele fala. Então, eu tinha que fazer uma petição muito importante. A outra parte já tinha feito uma petição bem boa, então eu estava, digamos assim, em desvantagem. Aí eu peguei e fui olhar o processo e outras decisões daquele juiz. Como é que ele falava? Ele era mais específico? Ele era mais detalhista? Que sinônimos eles usavam para decorar a coisa? Amiga, eu tô só corrigindo, é mais específico ou mais geral? Eu acho que você está trocando a palavra. Isso, exato, obrigada. É mais específico ou mais geral? Que sinônimos ele usava para determinadas palavras? Ele usava palavras em latim, do jurídico, deveras, né? Ou usava muito? Né? E aí eu comecei a olhar isso e comecei a pontuar, escrevendo um caderninho mesmo. Quando eu fui fazer a minha peça, eu usei essas palavras, tipo como ele usava, determinados sinônimos, e fui mais ou menos como ele. Ele não era nem tão específico, nem tão geral. Então, eu fui o meio termo. Resultado, na decisão dele, ele inclusive citou a minha petição. E foi ao meu favor. Então, assim, dá para fazer rapport via petição? Dá. Dá para fazer rapport por telefone? Dá. Tem um caso muito legal que tinha uma menina do escritório terceirizado que atendia na cidade. E aí, um dia chegou meu chefe e disse, não aguento mais a fulana, não consigo fazer, pede tal coisa para ela. Eu respondo o e-mail assim, bom dia, doutor fulano. Eu via que ela respondia assim, doutora Renata, bom dia. Bom dia. Comecei a fazer do mesmo jeito. E comecei a responder os e-mails da mesma forma que ela respondia. No telefone, também falava na mesma intensidade e na mesma velocidade de voz que ela. Resultado 1. Meu chefe chegava e dizia assim, vai lá e pede para fulana, porque ela não entende. Ela faz o que ela faz tudo que tu pede. Tudo que tu pede, ela faz. Conexão. 2. A gente se conheceu 1 ano depois, pessoalmente. Quando a gente se viu, as pessoas acharam que a gente era amiga de Ana. Fulana! Ai, não sei nada! Ai, como é que tu tá? Parecia amigas íntimas, porque já tinha rolado a conexão. Então, dá para fazer essa conexão. É importante para advogados, para fazer conexão com o cliente. Extremamente Se o importante. cliente é específico, não adianta tu ser rápido e falar o mínimo, porque ele vai achar, esse cara não sabe nada, não está dando atenção para mim. Se o cliente é geral, não adianta... Peraí, contrário. Se o cliente é geral, não adianta ser específico, você vai achar que tu não está dando bola, tu tem que falar os detalhes, falar as minúcias. Se é o contrário, se o cliente é muito específico, se tu ficar falando minúcia, ele vai pensar assim, esse cara tá me enrolando. E nas duas situações se perde o cliente. Isso tanto como advogado, como vendedor, como coach, como qualquer um. Qualquer cliente teu, tu tem que olhar como é que ele age. Né? Como é que ele fala? Ele fala mais rápido? Ele fala mais devagar? E tentar gerar pegar, essa como se fosse uma dança, é pegar o ritmo da outra pessoa e passar a fazer como ela para que tu possa entrar no mundo dela. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje o nosso amigo Irã. Ele é advogado também, estava fazendo contigo o curso do practitioner e nada mais, nada menos que na primeira semana, terminou o primeiro final de semana, que são 3 finais de semana, ou seja, são 7 dias, ou é um, ou são 2, tá?
Aí terminou o primeiro final de semana de 2 dias, ele simplesmente chegou no final de semana seguinte e disse assim, Ana, eu estou apavorado. Eu disse, ué, o que aconteceu? Simplesmente, o que aconteceu? Ele é da área trabalhista, ele disse assim, cara, simplesmente o juiz se sensibilizou com o meu cliente, e isso que eu era, eu não sei se ele era o Ele ré, eu não lembro era, direito se era a parte. ele era, Tava tudo bem ele era perder. empresa. Ele era Ele era empresa, empresa? tá? Ah, então ele era empresa. Tinha tudo para ele perder, tinha tudo. Ele disse, Ana, eu achava assim, ó, que normalmente casos como esse não se ganha. Pois dito e feito, deu tudo certo, ele ganhou e ele ficou assim, ó, em choque. Ele disse assim, ah, o que eu fiz foi exatamente o que eu aprendi. Então, assim, trabalhar com ferramentas estratégicas na hora certa é como dizer assim, faça isso que vai dar certo. Você vai conseguir entrar em conexão e vai sentir que ali é o teu momento de persuadir e ser influente no teu posicionamento. Então, assim, eu acredito que é importante, então, a pergunta segunda é quais são os grandes ganhos na área da advocacia da doutora Renata com a PNL? Bom, acho que eu já falei quase todos, né? A questão Sim, da equipe, de como tratar as outras pessoas, a questão do rapport, né? De ser compreendida melhor, porque eu entro, como diz a Ana, como tu entrar no ritmo do outro, o outro te compreende e aí todo mundo fica feliz. perfeito. Isso não é só na advocacia, viu, gente? Em qualquer situação. Não foi só na advocacia os meus ganhos. Meus ganhos maiores foram fora da advocacia. Na minha família, com meus filhos. Com meus filhos, então, PNL com crianças, pais e mães atentos. Funciona que é uma beleza, né? É muito bom, é muito fácil, porque as crianças entendem, elas compreendem, elas fazem o que tu precisa que elas façam e todo mundo fica feliz, né? E na advocacia também teve muita questão das reuniões. As reuniões, assim, foram fantásticas. Usar essa questão do Eu acho que comigo rapport, também eu tive uma experiência legal. no rapport na reunião, a linguagem persuasiva na reunião, as coisas que a gente aprende no curso de persuasão e influência, elas são essenciais, porque tu consegue passar a tua mensagem, consegue ser, às vezes, o mediador entre áreas, porque eu trabalho com áreas diferentes da minha empresa, mesmo sendo advogada. Então, às vezes, tu tinha o jurídico de um lado, o comercial do outro, e ninguém entrando num acordo. E aí tu tinha que pegar, não, só um pouquinho, olha só. E aí tu vai negociando com um, negociando com o outro, sendo mediador, e todo mundo fica feliz nessa história. Então, para todas as profissões, não só como advogada, é importante esses conhecimentos. Para a tua vida, inclusive. Então, meus maiores ganhos foi principalmente no trato com as pessoas, na maneira de falar, na minha comunicação com os outros, o quanto ganhei com a comunicação com meus filhos, com meu marido, com meus amigos, com meu pai, né? Então, o quanto foi com a questão dos meus colegas, foi assim, o ganho foi maior nesse sentido de comunicação, de como passar minha mensagem, de como ser uma pessoa até mais bacana, né? Porque a gente acaba sendo uma pessoa melhor para tratar Empatia, né? Empatia é tudo, é tudo. Empatia. Show. Deixa eu ver aqui a outra pergunta que veio. Qual foi seu. Ah, tá. Aqui, ó. Qual foi seu grande ganho com a PNL dentro da estrutura dos seus processos profissionais? E aqui eu incluo a parte de atendimento, né, como coach, a parte de palestrante, a parte de líder em empresa, até mãe, esposa, que é o que comentou agora, assim, o grande ganho, ponto-alvo, aquele que deu assim no meio. A inteligência emocional. Tu controlar as tuas emoções é algo... É um poder incrível. Incrível. Porque, assim, vamos à questão mãe, né? Eu vi que entrou... Ai, a prima tá aqui. Oi! Eu vi que tem algumas mães aqui que já entraram. Sim. Tu pode ser, como diz em Samitiba, aquela mãe... Tu não ensina nada para os teus filhos. Porque o mundo lá fora vai exigir que eles tenham controle, que eles cuidem das emoções, que eles saibam gerenciar, que não vai poder dar um grito, um chumbique numa reunião. Não vai poder fazer isso com... Não dá para você tirar no chão e gritar. Nem com o namorado, se for uma menina, não dá.
Então, assim, como é que tu vai ensinar o controle emocional se tu não tem? Não tem como. A gente é o exemplo. Então, assim, tu aprender a controlar tuas emoções, tu aprender a respirar no momento certo, porque criança testa, a gente sabe disso. Testa o tempo todo. E aí tu... Sim. Pronto, acabou. Ele parou o chilique, porque ele viu que não deu certo. Então, isso facilita a vida da gente. Facilita quando tu chega lá no teu serviço, tem uma montoeira de coisa que, teoricamente, tu vai fazer... Mas socorro! Não, respira. Como é que eu vou resolver isso? Então, tu se torna mais eficiente, tu se torna mais produtivo, tu se torna mais empático, tu consegue resolver as situações difíceis da tua vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Excelente. Então, assim, o ponto auge, assim, o que mais te ajudou, eu ia dizer que era isso. O aumento da inteligência emocional. Quanto a palestras, assim, a linguagem de Milton, ela é fantástica. Falou, que é uma linguagem influente, enfim, que fala direto pro subconsciente da pessoa. Sim, então, fala aquela linguagem aberta. Tu não diz, fala assim, como vocês sabem, como você já viu na tua vida, já teve momentos na tua vida que você estiver passando por um momento difícil. Tu não diz qual é o momento, mas a pessoa se identifica com aquilo e consegue trazer aquilo para a vida dela. As mentalizações, os finais das palestras, eu uso um pouco, eu não usava. A questão de tu fazer metáforas, de tu esquematizar o conhecimento, isso é fantástico, não tem preço. Como líder, a questão da empatia foi muito importante, de tu se colocar no lugar do outro e falar de acordo com o que aquela pessoa precisa. E conseguir gerir também, porque às vezes a pessoa está tão ansiosa e tu consegue pegar ela num canto e dizer, querida, respira, vai passar, tu vai dar conta, tu consegue. Sim. Porque tu sabes, e aí tu começa a elencar as coisas boas dela, a pessoa se sente confiante e faz o trabalho de uma forma melhor. Nos processos de coaching, né? Como eu falei, a maioria dos meus processos, mais da metade dele é a aplicação de técnicas de PNL. Sim. Mesmo as técnicas de coaching, eu uso linguagem de Newton, eu uso a questão da âncora, eu uso muita técnica. E eu sempre pergunto, qual é, no final, né, dos processos, o que tu mais gostou? A maioria das pessoas diz, eu adorei a modelagem. Eu uso âncora todo dia. Aquilo que tu me ensinou sobre a maneira de falar com meus filhos, que é a comunicação que a gente aprende na PNL, foi essencial para a minha vida. Aquela técnica de eu ver, que a gente chama na PNL de comunicação em 4 posições, de eu ver como eu agia, de eu ver como meu marido pensava, de olhar como meu filho olha, foi fundamental. Então, tu vê as pessoas crescendo, Ana, com essas técnicas de PNL, não tem preço. Não tem preço. É fantástico mesmo. Tu desenvolver pessoas, tu como trainee sabe, né? Eu acho que é o pulo do gato, é isso, sabe, Renata? Porque o que eu mais temo hoje é que tudo isso que a gente está passando nesse momento, nós não levarmos nada daqui. É o que eu mais temo, sabe? E eu acho que esse movimento que está acontecendo hoje é justamente para que a gente possa pensar mais sobre tudo isso e se reinventar. E mais que isso, ter empatia pelo outro, sabe? Ajudar o próximo. Isso é extremamente importante. E muito da PNL é comportamento mais comunicação. Comportamento, comunicação. Comunicação que estrutura todo o teu comportamento, tá? Então é importante entender sobre essas estratégias, elas organizadas de forma a trazerem resultados, ela não vai trazer resultados só para você, ela vai trabalhar o ambiente inteiro. Então, várias vezes eu conto 1000 histórias a respeito das pessoas que se mobilizaram para mudar o ambiente delas, e hoje é o momento. Agora é o momento de movimentar esse ambiente, sabe? E deixar o ambiente de casa que está um pouco misturadão com o trabalho, eu não sei que horas é agora, eu não sei o que eu tenho que fazer, você tem que estender roupa, você tem que fazer comida, você tem que trabalhar. É uma coisa muito louca isso, é o que as pessoas me narram. Mas assim, quando eu sentado no teu colo enquanto eu trabalho. Eu posso fazendo tema do lado. É questão de adaptação, sabe, Rê? E eu acho assim que, acima de tudo, a pessoa se experimentar, sabe, com relação a isso. E tu nada mais que ninguém tá com todas essas circunstâncias acontecendo nesse momento.
A questão das tuas palestras pararam, tiveram que parar, não teve outra história. Não É, tem, não tem a outra. questão do teu trabalho, você teve que ir para casa. As crianças estão em casa. Tem prazos para cumprir. Quem não sabe o que é prazo, são processos que a gente tem que estar cumprindo os prazos do judiciário. Logicamente que agora parou um pouco, mas tem que deixar as coisas em dia, sabe? Eu não sei como é que Sim, tá, eles trancaram isso, né? bancário, pararam os prazos processuais, mas no meu caso, hoje, como eu estou mais na linha, como é que eu posso dizer assim, na retaguarda, não estão tanto nos prazos, tenho ainda minha carga, mas é menor, e eu tenho que deixar tudo pronto, tem que continuar andando, as ações têm, os clientes têm que ser cobrados, o mundo segue, os e-mails continuam, então minha vida tá igual, só que em casa. É. E acima de tudo, eu acho que as pessoas não podem se apavorar com relação a tudo que está acontecendo. Então, assim, eu estou vendo várias pessoas entrando aqui que são pessoas que vão para o curso futuro. A gente está falando, pessoal, a respeito de todos os ganhos que a Renata, que foi minha aluna no Practitioner, no Master, no curso de influência, teve com relação à implementação isso no seu mundo, né, de trabalho, como mãe, como palestrante, como coach. E eu fico muito feliz, Renata. Renata, a gente tem mais uma pergunta aqui. Teriam algumas dicas rápidas para quem deseja implementar na sua estrutura profissional a PNL, já que hoje você é Master em PNL, palestrante, mãe de mão cheia, e etc, etc, etc. Bom, Dicas. gente, não é só no profissional, tá? Essas dicas valem para tudo. Olha aquilo que a gente já falou. Quem entrou agora, olha a live lá depois, vai ficar gravada, né, Ana? Vai ficar gravada, sim. Então, olha a live lá depois. Então, tem várias dicas pontuais da questão de profissão. A primeira delas, né, que não é só na profissão, mas em tudo, é o autoconhecimento. Conheça-se. Saiba quais são os seus valores. O que norteia a tua tomada de decisão? Por que tu decide de uma forma e não decide de outra? Como é que você funciona? Tu é mais específico? Tu é mais geral? Tu é mais abstrato? Tu é mais concreto? Tu é mais racional? Tu é mais emocional? O que te movimenta, né? O que pesa na tua vida? E o que principalmente norteia as tuas decisões? Esse momento agora de quarentena é essencial para isso. Porque mesmo que tu esteja trabalhando em casa que nem eu, tu não tem mais o período de deslocamento, tu ganha no mínimo 1 hora por dia, né? Então, assim, tem muita coisa boa sendo produzida aí, tem muitos livros bons, tem muita gente compartilhando e-book, dá para comprar livro virtual se não quer ir na livraria, fica em casa, pega o livro virtual, lá o e-book, vê os vídeos da Ana, já é muito e te prepara para o curso, porque assim, o PNL, ele é fantástico. O Practitioner já te dá muito desse autoconhecimento. Tu precisa saber onde você é bom, quais são as suas coisas, os seus pontos fortes, onde é que estão as suas melhorias e como tu funciona, para te se auto-aceitar e para te conseguir tirar resultados fantásticos da pessoa maravilhosa que você é. Porque, como disse a Ana, a gente não tem noção do poder da nossa mente. A gente não tem noção do poder e de quanto influencia as nossas emoções. E a gente tendo autoconhecimento por que eu decidi assim? Quais são os meus valores? O que importa para mim? Não é para o universo. O que importa para mim? Você consegue decidir e você consegue ser coerente consigo e se ferir muito menos depois. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, inteligência emocional. Como a gente falou antes, as emoções, elas influenciam direto na nossa vida. Direto. Então, saber o que tu sente. A Ana fala muito disso nos vídeos dela. O que tu sente? Faz uma mapinha, escrever dia a dia, o que veio, o que eu senti essa emoção, o que disparou isso, né? Como é que eu posso fazer para melhorar? Isso tá me melhorando ou tá me piorando? Essa notícia me deixou como? Feliz, triste, irritada, angustiada? Por que eu fiquei assim? Como é que eu posso transformar a energia ruim em energia boa? E, principalmente, como é que eu estou agindo com as outras pessoas? Como é que eu posso agir melhor? Será que eu posso explodir o tempo todo ou será que eu posso respirar de vez em quando? Né? Será que eu posso demonstrar mais os meus sentimentos bons?
do que eu estou fazendo. Então, essa questão da inteligência emocional é fantástica. Principalmente para líderes, para vendedores e para pais, mães, por favor. Porque daí vocês vão ensinar os filhos de vocês a ter uma inteligência emocional melhor. Que vai ser essencial. Sensacional. Outra coisa, empatia. Por favor, gente, ainda mais nesse período, coloque-se no lugar do outro. Sai um pouquinho, dançar como outro, como diz a Ana. Sai um pouquinho da sua maneira de ser. Entra um pouquinho da maneira de ser do outro. Ai, mas eu não consigo. Mas eu não consigo. Gente, flexibilidade é tudo. Consegue. Quando a gente faz esse intuitivo, nós temos algo chamado neurônios espelho. Vai lá, pega no YouTube, procura no Google o que é isso. Que naturalmente nós já temos essa questão do Rapon. Agora, quando a gente faz isso, deixa de fazer isso inconsciente, começa a fazer isso consciente, o ganho para as suas relações pessoais, profissionais, de influência, é incrível. Incrível, incrível, incrível. E a última dica, e essa é especial para papais e mamães, evitem a palavra não. Como a Ana mesmo ensina nos cursos, o cérebro não entende a palavra não. Então, às vezes assim, o bebê não mexe na tomada, ele vai querer fazer o quê? Mexer na tomada. Então, evita. Tipo, tira a mão daí, vamos brincar com outra coisa, para. Usa outros verbos, mas evitem o não ao máximo. Porque a criança vai te entender melhor, tu vai estar dando a ordem que tu quer que ela faça, ou que ela não, ou que ela deixe de fazer. Perfeito. E ela vai seguir de uma forma muito mais tranquila, evitando muitas dores de cabeça para você, mamãe e papai. Perfeito. Então, em básico, seria essas dicas, assim. Ah, e é claro, faço o curso, né, para aprender isso. Renata, eu acho assim que essas dicas que tu trouxe foram fundamentais até por escopo. Eu lembro que no workshop em que a gente fez, a gente falou sobre rapport, sobre o metamodelo, que são as perguntas direcionadas, que é o que, como, quem, onde, quando, né? Nesse primeiro momento, o porquê não entra, porque o porquê vai para valor, e aí a gente discute coisas mais profundas com a pessoa. Eu lembro também que naquele dia a gente falou sobre a questão da inteligência emocional acima de tudo, porque ser inteligente emocionalmente é poder decidir sem a emoção estar tomada dentro de si. Então, é extremamente importante pensar nisso, sabe? E querer também que nós possamos crescer. Sede de crescimento é uma das coisas primordiais hoje no protagonismo das pessoas. Porque se a pessoa acha que já cresceu o suficiente, significa o quê? Que ela simplesmente pode estar na curva, né, de morrer. É assim que funciona. Nós crescemos, quando nós paramos de crescer, a gente vai definhando. É uma planta, como uma planta, sabe? Então, assim, manter a mente sempre em equilíbrio com o coração, ou seja, razão e emoção, faz parte da inteligência emocional. Porque as pessoas que são muito racionais, eu sou muito racional. Na verdade, ela tem a parte emocional ligada a isso, só que ela não se dá conta, sabe? E que quando vem na pressão, ela realmente, ela sente que ela precisa de mais equilíbrio com relação a isso. Então, assim, eu acho que é fundamental a pessoa, em primeiro lugar, acreditar que é possível, acreditar que é a maneira correta de modificar as ações que já vem fazendo há muito tempo, e eu falo isso porque a gente sabe que advogados têm essa dificuldade muitas vezes em entender que pode melhorar com relação a esse comportamento que nós não aprendemos na faculdade, Renata. Nós não aprendemos na faculdade de Direito. Não tem isso. A gente não aprende a lidar com pessoas. Vai lá e lê o código e lê a jurisprudência e no máximo cria tua tese. Ninguém diz pra ti, entra lá na câmera que vai julgar o teu acórdão, vê como é que eles estão decidindo, vê como é que eles falam e usa a mesma língua. E aí, então, ninguém te explica na faculdade como tu ser influente. Ninguém Jura? explica. Aí tu vê aqueles colegas teus que falam super bem, que convencem todo mundo, e dizem assim, mágica! Nasceu com isso! É dom! Não é dom, gente. É estudo. É estudo, é autoconhecimento. A pessoa com certeza estava lá fazendo curso de oratória enquanto estava no barzinho tomando suco, né? Então, assim, é muito importante. E é importante para todo mundo. Essa sede de conhecimento que tu falou é fantástico. Tem uma frase do Richard Bach, o compositor aquele, que dizia assim, ó,
Quando eu souber de tudo, preparem o meu caixão. Porque significa que ele ia morrer. Então, assim, o mundo é rico. Hoje nós temos o mundo nas nossas mãos no celular. Nós podemos conhecer de tudo por ali. Então, assim, conheçam, aprendam, cresçam. Pode ser culinária, pode ser sobre educação, pode ser sobre marcenaria, não sei, mas estejam sempre crescendo. E de preferência, cresçam vocês. Se desenvolvam. Cresçam a vocês mesmos, que o ganho no resto vem tudo de tabela. De lambuja, como a gente fala aqui no Sul. De lambuja, a gente fala no Rio Grande do Sul de lambuja. Olha, Rê, eu tenho para te dizer que são coisas que acontecem com a gente e são os movimentos que nós nos permitimos que isso possa acontecer. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente por, né, por estares aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho de tudo que tu possa compartilhar. Eu sou muito grata por ter pessoas que passam na nossa vida e que deixam marcas, tá? Então, acima de tudo, trazer um pouco desse sistema que é o que tu vive. Eu posso dizer, tu vive todos os sistemas, Renata. Tu é esposa, ou seja, tu tem uma família, tu tem filhos, tu trabalha, tu sai todos os dias, trabalha, agora tá em casa trabalhando, teve experiência de passar por tudo isso, por um processo profundo, não é um processo raso, pessoal, a Renata não passou por um processo raso, eu não passei por um processo raso, foi um processo profundo que mexeu com muita coisa. Avisem os seus familiares antes de começar o curso, porque eles vão receber outras pessoas ali depois. É algo profundíssimo, que não tem como falar. A gente muda muito. Eu lembro do meu filho, quando numa situação assim, que teoricamente a mãe ia ficar com raiva, eu respirei fundo, acionei a super mega âncora que tinha feito no curso e disse assim, a mamãe, nesse tom, gente, a mamãe está ficando braba. Tu quer ver a mamãe braba? Ele olhou assim, tipo, eu tava esperando! Cadê a briga? Cadê o xingamento? Cadê? Assim, muito bom! Não. Tipo, muito assim, bom! A questão do marido, então, nem se fala, né? Tem uma técnica que... Posso contar da técnica do amar mais? Tem uma técnica do amar mais, assim, olha, gente, ainda bem que as crianças não estavam em casa. Ainda bem que as crianças não estavam em casa. Então, assim, ó, todas as familiares, as pessoas do trabalho de vocês vão ver, o que aconteceu? Tipo, meu chefe, vai lá e fala com a guria, porque ela discute e não. Então, avisem as pessoas, é um processo muito profundo. E é uma coisa muito interna, né? A gente faz com o colega, tudo que vocês vão aprender, vocês vão passar. E a gente passa pra gente e aprende muito, e se transforma muito. Então, assim, vale a pena se conhecerem, vale a pena passar por esses processos profundos de autoconhecimento, porque vale a pena. Não tem noção de quanto vocês saem renovados, fortificados, e quantas habilidades que vocês descobrem que vocês têm e que não estavam nem sendo usadas. Vale muito a pena. Renata, assim, ó, vale tanto a pena que isso virou a minha profissão. É verdade. A minha também, né? Minha segunda. Virou minha profissão. E assim, não para de entrar gente que já foram nossos alunos. Eduardo foi nosso aluno lá em Pernambuco. Que legal, hein, Eduardo? Teve também aqui o Jedson, muita gente entrando. A Janaína, que vai ser nossa aluna futura também. Uau, muita gente. Eu tô vendo rapidamente, assim, ainda sem óculos, tá, pessoal? Tô sem óculos. Vendo rapidamente as pessoas que estão entrando. E o tema de hoje, só para que vocês saibam, o tema de hoje foi PNL na advocacia, mas a gente abrangeu muitas outras frentes. Nós colocamos verdadeiramente o processo de sermos pessoas, né? E, Eduardo, sermos pessoas acima de tudo e ajudar o próximo. Eu acho assim que é fundamental para a vida tudo isso. E sempre, agora nesse momento, pessoal, quanto a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar, sabe? Tem muitas pessoas aí meio desesperadas, a gente tem ferramentas na mão, e isso é importante até para ajudar o próximo que tá ali sem saber como fazer, sem ter atitudes e tudo mais.
Então, Renata, eu quero agradecer muito, imensamente. Pessoal, olha só, a gente está com um problema no sistema, tá? Deu problema no nosso sistema de sorteio. Eu estou falando aqui paralelo, não sei se vocês, talvez alguém deve ter percebido que eu estou olhando para o lado, mas eu estou falando aqui com nossa equipe que está de apoio para fazer o sorteio, esse dos 20% de desconto na parte da formação internacional de PNL que vai acontecer em Porto Alegre no dia 11 a 14 de junho e 26 a 28. Ocorre que o sistema caiu, simplesmente o Instagram não está entrando e não está puxando as informações para dentro do sorteador, que é um sorteio que a gente faz online. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer amanhã uma live no meio do dia e faço o sorteio e gravo o sorteio e boto o sorteio ao vivo ali também, para não prejudicar ninguém. Tem a Jéssica que ficou ali nos assistindo. A Jéssica, a gente vai fazer amanhã, eu e a Jéssica vamos fazer amanhã uma live muito legal sobre procrastinação, ansiedade, muito legal, sabe? Vai ser amanhã. Também tem a Carol, que estava até agora ali para aproveitar esse conteúdo e também participar do sorteio. E outras pessoas que eu vi ali rapidamente, passou muito rápido, eu não consegui ler. Mas assim, pessoal, quem está nos assistindo, a gente vai ter que fazer amanhã o sorteio. Eu vou mostrar até para vocês aqui, que eu não estou mentindo. A gente não está conseguindo carregar o sorteio, olha só, está dando erro, porque não tá baixando as informações do Instagram para cá, para dentro do sorteador. E aí ele tá dando erro, a gente não consegue. Eu vou tentar aqui com vocês, tá? Para que vocês possam ver. Então vamos botar aqui, Mental Fórmula. Botar exatamente como a gente faz, tá? Tomara que dê. Aí carrega, tudo certo. Botamos a imagem que tem que ser carregada. Sorte, 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 sorte. E... Vamos lá, gente. Vou botar com vocês ali. Putz, dá erro, ó. Uhum. E a gente já testou, a gente já botou outros sistemas aqui e também não rolou. Então, assim, nós estamos achando que é o problema no Instagram, tá? Que é o problema das conexões do Instagram. Já aconteceu conosco anteriormente e a gente também teve que adiar o sorteio. E isso são coisas de sistema. Então, amanhã, como é que a gente vai fazer, tá? Meninas e meninos que estão nos assistindo, que estão participando do sorteio. Amanhã, na parte da manhã, eu vou fazer esse sorteio, vou fazer uma live ao vivo, e já posso até aproveitar e dar a dica do dia, se for o caso, e depois eu replico ela e gravo ela, não tem problema. Mas o importante é que a gente vai fazer o sorteio e vocês possam ver que ele é verdadeiro, ele é fidedigno, e a gente quer mostrar para vocês o resultado na torcida, tá? Então, é um problema, não tem o que fazer, e a gente vai ter que se organizar da melhor forma possível. Falando então dessa formação internacional, ela é sensacional. E todos os alunos, inclusive todos que estão aqui, que estão nos assistindo, que já foram nossos alunos, sabem que as pessoas que passam pelo movimento é como se fosse um divisor de águas na vida, tá? Faz antes da outra live. Faz antes da outra live amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente, só que algumas pessoas não vão saber, entendeu, Carol, sobre isso. E aí eu tenho medo de perderem, sabe? De não estarem, não sabendo o que aconteceu. Então, assim, é uma oportunidade de fazer amanhã na live, sim, mas eu prefiro, Sandrinha, eu prefiro fazer um vídeo gravado e botar ao vivo só para essa live, só para esse sorteio, sabe? Justamente porque deu problema e as pessoas talvez não se organizaram. Bem, aqui, ó, o meu apoio tá me dando outra opção. Vamos ver aqui. O que é outra opção? Tô entrando aqui, Mari. A Mari é meu apoio que tá ali. Não tá querendo entrar. Eu acho que é o nosso Instagram que tá com problema, que ele não tá passando as informações. Então, assim, Renata, eu quero saber como nós podemos te encontrar para ou te contratar como palestrante, ou fazer um processo de coaching contigo. Então, assim, ou passar por uma experiência de PNL na flor da pele. Então, coisas que tu aprendeu todas no Practitioner, coisas que foram profundamente esclarecidas para ti, que servem como modelo para ser replicado. Uhum. Vocês me encontram no meu Instagram, Renata Melo, um L só, .pnl. Eu errei hoje. Na minha página do Facebook, Renata Melo PNL Coaching. E ali vocês têm um contato, pode me mandar uma mensagem. Acho que no Instagram, não sei, mas eu sei que no Facebook dá para fazer uma ligação. E aí a gente pode marcar uma sessão experimental, no caso do coaching. Minha agenda é meio lotada, tá, gente? Então, assim,
Mas eu sempre vou achar um lugarzinho para vocês. Tem ainda uma vaga nos processos. Sim. Então, mas a gente vai colocando à medida que vai vindo. Então, marca lá, ficou interessado, quer saber como é que é? Manda mensagem para mim no direct, a gente marca uma sessão contigo e depois a gente vê como é que é, se você gostou, se você não gostou. E a gente continua. Vai gostar, Também com dá para me certeza. contratar para as palestras. Em geral, eu já fazia os workshops sobre comunicação para utilização em empresas ou na própria vida pessoal. Só que agora, com esse período de autoconhecimento, né, e momento em família nas nossas casas, vai ficar um pouco protelado, né? Mas depois que a quarentena passar, nós vamos estar melhores em todos os sentidos. E aí vamos começar isso. Então é só entrar no renatamelo.pnl no Instagram. Ou Depois eu então, vou marcar. Depois eu te marco ali, daí as pessoas podem entrar. Uhum. Isso. Ou então, Renata Mello, PNL Coaching no Facebook. Aí você consegue entrar em contato comigo. Isso é uma honra. E outra coisa, a Renata bota muito material também, tá, pessoal? É legal também nessa estrutura agora, tudo que a gente puder. Gente, agora é o recado que fica, tá? Tudo que a gente puder, evitar de ver notícias ruins e colocar a todo momento à prova o crescimento pessoal, prefira. Mais uma vez, eu comecei essa live falando, semana passada, o Dr. Richard Bandler se manifestou a respeito de tudo que está acontecendo no mundo e o que ele falou sobre a preocupação do nosso sistema imunológico estar comprometido com relação a essa enxurrada de notícias negativas que aparece o tempo todo no pop-up do celular, que aparece no computador, que as pessoas ficam mandando, de notícias falsas, inclusive, apavorando todo mundo. Então, assim, é muito importante que nós possamos dar um basta. Não é ficar alucinado, não assistindo nada. Pega, olha o canal de preferência, veja a própria Renata, que é advogada, disse assim, veja nos canais verdadeiros do governo, que coloca ali todas as estatísticas, mas não fica se alimentando disso. Pessoal, eu tô vendo pessoas o dia todo se alimentando dessas notícias, eu tô apavorada. Mandando notícias em cima de notícias. Eu disse assim, deixa. A primeira dica que eu vou dar para essa jornada é a dica para parar de ver isso. Gente, vocês vão ter 300 mil doenças depois que vocês passarem por esse momento. Vai ser, além do coronavírus, que a gente está ali tentando desviar, a questão de problemas emocionais gravíssimos e profundos. Então, assim, prestem atenção nisso que eu estou falando. Se vocês não acordarem para a vida e pararem de ver essa questão e alimentarem com emoções negativas trazidas por mensagens, por notificações e tudo mais, vai acontecer o pior. Você vai voltar para o mercado de trabalho, você vai estar no dia a dia normal e vai estar sofrendo. E aí, para reverter o quadro, é muito pior. Então, ao invés de estar assistindo coisas negativas, procure um momento do dia para ver isso. Tá bom, agora eu vou escutar isso. Depois desliga e vai fazer suas coisas, suas atividades, vai organizar seu dia, vai fazer o que tem que ser feito, entendeu? Isso é super importante se dar conta, porque eu tô vendo pessoas adoecendo antes mesmo de começar a crise de fato, que é o que eu tô falando ali. Sinceramente, é uma verdade? Pode até ser, mas eu não quero ficar com essa verdade na minha cabeça. É uma verdade nas pesquisas, deixa elas ali. Eu vou fazer a minha parte, vou fazer a diferença para as pessoas. É isso que eu quero. Ponto. Fantástico, fantástico. E assim, ó, mas se você não é produtor de conteúdo, se você não faz stories no Instagram, não bota, sei lá, feeds, notícia positiva, pega, gostei daquele conteúdo da Renata, gostei daquele conteúdo da Ana, manda para uma pessoa, né? Divulga isso, porque tem tanta coisa boa, tem gente ensinando como trabalhar em casa, como ser mais produtivo, tem uma amiga minha, não sei se ela estava aí, a Thay, ela está colocando a rotina de uma mãe de um bebê de 2 anos e mais 2 gêmeos. Gente, é hilário. Começa assim, ao tempo todo. Então, assim, é uma coisa divertida. Ou então, assim, vai lá ver um livro, bota lá no teu Instagram, li isso, que legal, olha só, divulguem o bem. Porque, como disse a Ana, a gente vai passar por isso, todos nós vamos, a humanidade inteira está passando. A humanidade. Mas o que a gente vai ter de bom? Eu acho que essa foi eu entendo assim, Ana, esse período é uma bênção para nós, como humanos. Nós estamos lutando toda a humanidade contra um inimigo em comum. E todos estamos tendo tempo de ficar mais próximos de nós mesmos e das pessoas que a gente ama. Próximo não necessariamente junto. Por exemplo,
Semana passada eu fiz uma reunião em família com WhatsApp. 4 pessoas diferentes, 4 lugares do mundo diferentes. Então a gente tem a possibilidade disso, então não vou caindo. esse momento. 20 minutos, 20 segundos para cair a live. Então tá, gente. Obrigada. Fiquem em casa, compartilhem bem e vamos crescer nisso tudo, tá? Um abraço, obrigado pela atenção de todos. Ana, obrigada pelo convite. Beijo. E sejam felizes.